Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui nossa reunião de produto, alocação e notícias, semana do dia 13 de outubro ao dia 17, começando, como sempre, com cenários de notícias no ambiente doméstico. Bom, acho que o principal destaque da semana passada se concentrou na derrota do governo junto ao Congresso, né, que derrubou a MP do IOF, na verdade deixou a MP caducar, né, a MP entra em vigor, tem validade de 120 dias, e o Congresso tem que promulgar e apreciar. O Congresso deixou a MP perder validade e a gente viu várias movimentações em relação a isso, um movimento forte do governo dizendo, né, como o Congresso joga contra o povo, que prefere não tributar bilionários, bets e bancos, que são lucros bilionários e etc. Mas ao mesmo tempo, acho que é sempre importante a gente ver essa sanha arrecadatória que o governo segue, né, tentando cumprir um fiscal de um arcabouço que já meio que nasceu meio falido e só foi piorando com o tempo. Quando a gente teve ali primeiro a MP do IOF, né, e aí foi barrado no Congresso, e ficou aquela discussão, como medida compensatória, né, eles tinham lançado aquela questão de tributar a 5% os ativos isentos. Depois a MP entrou em vigor, né, o Congresso não conseguiu proibir a entrada de vigência dela, né, aí o ministro Alexandre de Moraes foi e deu uma canetada um pouco mista, assim, concordou em parte com o Congresso, concordou em parte com o governo, mas executou ali a medida provisória, então a gente não teve essa tributação dos 5% nos ativos isentos, mas aí, com o passar da evolução da MP, o governo começou a querer tributar não em 5%, mas em 18% até, os ativos isentos, entrou nessa discussão, o Haddad até veio a público dizer que não era com objetivo arrecadatório, era com o objetivo de regulamentar o mercado de capitais e tal. Então, acho que essa sinalização do Congresso foi importante do ponto de vista democrático, principalmente em relação ao fiscal. Foi uma sinalização clara de que o Congresso não concorda com esse apetite arrecadatório que o governo vem sempre mostrando, e colocou ali um basta, que foi também muito provável, tem um apelo político, né? O Lula tem crescido nas pesquisas e tem ganhado mais intenção de voto e tem crescido, embora a gente ainda tenha um ano para a eleição. Então, a situação, né, o governo tem utilizado o discurso de que o Tarcísio veio boicotar o país, boicotar a MP e etc., mas eu vejo mais, de fato, como uma sinalização do Congresso de uma responsabilidade fiscal, e algo que já vem sendo cobrado pelo Congresso desde o começo do governo Lula. Lembrando que o governo começou com uma exceção ali, com aquela PEC da transição de 200 bilhões de reais, então o governo começou a gastar até mesmo antes do início do governo, e o Congresso sempre foi muito firme na decisão de respeito ao fiscal e de que esse fiscal não seria pura e exclusivamente via arrecadação, que é o que o governo tem feito desde então. Acho que essa foi a principal notícia que a gente teve no Brasil na semana passada. A agenda econômica é fraca essa semana, a gente tem crescimento do setor de serviços, os dados de agosto, na terça-feira, quarta-feira a gente tem vendas no varejo, também dados de agosto, quinta-feira tem o IBCBR, que é um dado importante, que é tido como a prévia do PIB, para a gente ver como é que está a economia, e sexta-feira sai o IGP-10. Aí trouxe, né, essa matéria do BBC, e para compensar a votação, o governo poderá ter que fazer um contingenciamento de gastos e até bloqueio de emendas, né? Ou seja, é isso que o Congresso quer, forçar o governo a conter, a regular o fiscal também na contenção de gastos e não só na arrecadação. Então, essa medida que caiu com a MP arrecadaria aí aproximadamente 21 bilhões de reais, então tem que fazer um corte já para 2026 de 10,7 bilhões para se enquadrar dentro do arcabouço fiscal. E aí trouxe aqui algumas notícias muito mais sobre a ótica política, né, mostrando de fato os movimentos que a gente tem visto. O Ciro Nogueira, ele é o cacique do Progressistas, né, do PP,
Então, ele vinha ali fortemente recomendando, né, falando sobre o nome do Tarcísio e continua, mas trouxe aí, primeiro, né, ele falando mais uma vez, né, que o Brasil precisa de um candidato estilo Tarcísio para 2026, e também ressaltando a qualidade do Ratinho Júnior. Depois ele fala, pela primeira vez, que eu acho que é algo relevante, ele critica ali a postura do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dizendo que o cenário político já estava dado como certo ali, que enfim, o candidato estilo Tarcísio vinha crescendo e ganhando repercussão, e o Lula vinha numa derrocada ali de popularidade, e isso se inverteu com essas práticas que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo começaram nos Estados Unidos. E aí o Lula, mais uma vez, falando, sempre puxando o discurso de que controle fiscal é um controle contra benefícios sociais, etc., então dizendo aí que ajuste fiscal não justifica a queda em investimento social. É óbvio que não justifica, né, e não é em investimento social que se espera que o governo corte, mas, de fato, já que quer se aumentar os benefícios sociais, que exista uma contrapartida e que você economize de outro lugar, e não que você imprima dinheiro e prejudique o fiscal para oferecer benefícios sociais. Bom, ainda seguindo aqui algumas coisas que eu acho que são relevantes, tá? Vou falar primeiro aqui do lado da direita, né? Então, o Banco Central aprova aumento de capital de 421 milhões no Master e 419 milhões no Will Bank. Esses são dados interessantes, né? Diminui minimamente o risco das operações que a gente tem acompanhado. O BRB tinha colocado como uma exigência do Banco Master uma injeção de 2 bilhões de reais, e isso tem acontecido pontualmente, então a gente não sabe se é para atender essa exigência do BRB, se essa discussão ainda volta em algum momento dessa compra ou não, mas de fato a gente vê alguma movimentação acontecendo. O Léo mandou no grupo, né, também aquela notícia do interesse do Luciano Huck de comprar parte do banco, da estrutura, então vamos acompanhar. Esse é um movimento meio clássico, né, de você comprar um banco quebrado para você ter a licença bancária. Às vezes é mais barato você comprar um banco quebrado, assumir o passivo dele, do que conseguir ali, por meios legais, uma licença. Então, é um movimento comum ao redor do mundo inteiro. Aí trouxe para vocês algumas semanas, talvez um mês e meio, 2 atrás, a questão do Barroso, né, o ministro do Supremo, acabou de deixar de ser o presidente do STF. Ele já existia alguns rumores de que ele poderia antecipar a aposentadoria. Eu até tinha feito um julgamento que depois, ouvindo o discurso dele, etc., eu achei que foi um pouco equivocado, que para mim foi muito mais uma leitura de... O Barroso foi indicado pelo PT, acho que pelo presidente Lula, mas estou na dúvida se foi pela Dilma, mas acho que foi o Lula ali perto de 2006. E aí eu tinha visto o movimento como ele antecipando a aposentadoria para garantir que o Lula nomeasse esse próximo ministro ainda dentro de 2025, ainda dentro da vigência desse mandato. Mas depois, vendo, inclusive, o discurso dele, que se despediu ali do Supremo e etc., ele teria até 2033, né, que você é aposentado compulsoriamente com 75 anos dentro do Supremo. Então, pô, acho que é um prazo muito longo para você estar antecipando, né? Pô, se o cara quisesse continuar como ministro, ele não abriria a mão de 8 anos de exercício, de salários, de benefícios, enfim, e do prazer de trabalhar por conta de um movimento político. Então, de fato, acho que ele ficou meio abalado com toda essa repercussão que o STF tem tido, essas sanções dos Estados Unidos, que tiraram o visto dele, tiraram o visto da família dele, um filho dele morava nos Estados Unidos, teve que voltar para o Brasil, ele fez uma pós-graduação nos Estados Unidos, então ele tinha um contato mais próximo com o país e tal. Acho que no próprio discurso ele diz que ele quer, enfim, buscar vocações pessoais, etc. Então, acho que eu me equivoquei, mas acho que é um movimento relevante. Quem a gente vai ver a nomeação do Lula? Já existe pressões, né? Já existiu quando o Zanin e quando o Dino foram escolhidos, os outros 2 últimos ministros escolhidos pelo Lula, já existiu uma pressão para que fosse uma mulher, preferencialmente negra. Isso não aconteceu. Hoje a gente só tem uma ministra mulher, né?
que é a Carmen Lúcia dentro do STF, então existe uma pressão para que se tenha, mas o Lula já meio que deu uma sinalizada de que ele quer alguém de confiança, né? Isso já vazou, e aí saiu essa notícia, diz que ele quer uma pessoa gabaritada para a vaga, independente de ser um amigo ou não. Mas é certo que ele vai buscar, também é histórico do PT colocar aliados dentro dos ministérios. A gente pode lembrar do Toffoli, que era advogado do Partido dos Trabalhadores, e do Zanin, que foi advogado do próprio presidente Lula, né? Aí trouxe aqui sobre a carta da Esparta do mês de setembro, acho que é uma carta interessante, vou mandar para vocês depois, quem tiver interesse de ler, mas trouxe aqui principalmente um recorte falando sobre a análise da Esparta sobre a debênture de Braskem, né? Então ela reforça ali que a entrada em recuperação judicial não é o cenário base com que a Esparta trabalha. A Esparta tem posição 0,6%, agora já contando a desvalorização do valor de face da debênture, então eles têm 0,6%, tinha ali aproximadamente 1% do patrimônio em debêntures da Braskem, e aí eles reforçam os controladores, né, que é Petrobras e Novonor, que é a antiga Odebrecht. A Odebrecht, a Novonor, tem vários bancos como credores da dívida, né, que foi a maior recuperação judicial do país, né, a da antiga Odebrecht. Então, também que não é interesse dos bancos controladores que a Braskem quebre, que vá para a recuperação judicial, tem a Petrobras por trás, que também precisa, né, ela é consumidora, ela tem a Braskem como fornecedora de matéria-prima, nafta, para a indústria petroquímica. Então, existe aí uma camada de proteção que também já é antiga e sabida, e é sempre baseado nela que a gente também teve segurança das nossas posições. A Braskem é uma empresa gigantesca, é uma das maiores empresas do ramo no mundo, tem planta em vários países, então acho que ela tem medidas aí bem relativamente seguras contra um pedido de recuperação judicial. Pode vender algum polo em algum país, pode chamar capital dos controladores, pode fazer uma oferta, uma subscrição de ação, enfim, tem algumas medidas. Então, infelizmente, para os COIs de Braskem a gente não tem nenhum, né, mas aqueles antigos que eram condicionados à precificação no secundário, quem tinha sofreu. A gente tem um pouco de COI de Braskem de Bond Repack, mas posterior àquela emissão, então já condicionada, sem esse condicionamento à queda do valor secundário. E aí, enfim, aí como perspectivas, a Esparta reforça um movimento de estar um pouco mais líquido, né, caixa mais líquido, durations mais curtos. Acho que o risco de crédito ele aumentou com esse refortalecimento do presidente Lula para a reeleição. A gente está vendo ele ligando, que é o que vou falar aqui na esquerda, né? Tipo, ligando a máquina de impressão de dinheiro à torta e à direito. Então, a gente tem um Banco Central subindo o juro, mantendo o juro alto, tentando controlar a inflação. Um presidente que, desde o começo do mandato, foi muito irresponsável fiscalmente, vai ligar essa metralhadora de dinheiro para 2026, para conseguir garantir a reeleição. Então, acho que com um cenário de Lula reeleito, não acho que, não estou instalando pânico aqui, mas acho que a gente precifica um cenário de juros alto por mais tempo. Talvez uma queda aí para casa de 12, igual a gente viu nesse último microciclo de corte. Existiu uma expectativa de corte, a gente teve um nada de corte, impressão de dinheiro a milhão, já teve que subir de novo o juro, e a gente está aí com 15% de Selic. Então, trouxe aqui depois, Lula monta pacote para atrair baixa renda e classe média e antecipa temas da campanha eleitoral, né? Então, ele passou a falar publicamente sobre estudos sobre tarifa zero para ônibus urbano, né, para transporte público, e também a questão da escala do trabalho 6x1, que já acho que é uma coisa um pouco mais inviável de fato ser efetivado e ser aprovado, mas já vai existir o discurso e toda essa, enfim, essa retórica. Alguém do Congresso vai tentar, né, alguém da base do governo vai tentar colocar isso em pauta no Congresso, aí o Congresso barra, porque, porra, fiscalmente
é insustentável, e aí vão falar de novo que o Congresso é inimigo do povo, que eles só garantem benefícios para as altas classes, mas enfim, vai existir essa retórica. E aí eu trouxe um resumo, né, do que a gente tem de promessas em estudo, então tarifa zero para transporte público, o estudo já está em andamento, o custo estimado é de 90 bilhões por ano, não tem previsão de implementação até o ano que vem, então é algo que ainda está sendo estudado, mas que já está sendo posto em prática. Fim da jornada 6x1, tema levantado para debate, sem nenhuma ação concreta, então acho que é isso, acho que é só para ter uma retórica. E medidas já lançadas, né, isenção do IR para quem ganha até R$5.000, um custo de 31 bilhões ano para o governo, energia gratuita para 17 milhões de famílias, um custo de 3,6 bilhões por ano, auxílio gás para as famílias de baixa renda, então mais um custo de 5,1 bilhões de ano, crédito imobiliário com teto ampliado para imóveis financiados com FGTS, até 2,25 milhões, e também um estudo ali de financiamento para reforma residencial com subsídio, também entra aí meio no pacote do Minha Casa Minha Vida. Então, o que eu acho um pouco só contraditório, né, é que ao mesmo tempo que o governo, ele veicula dados muito positivos de economia, o PIB crescendo, inflação teoricamente controlada, que é o que o governo fala, a menor taxa de desemprego, a menor taxa de, né, tipo, a menor porcentagem de pessoas em situações de vulnerabilidade e de fome, de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo, o que o governo toma como medida é muito pesadamente em benefício social. Então, se o país está tão bem, por que você tem que investir tanto, destinar tanto, aumentar tanto os benefícios sociais, se a população como um todo já está, né, se a gente está passando por um boom econômico, inflação ancorada, desemprego nas mínimas e etc. Então, isso eu acho um tanto quanto contraditório. Bom, hoje saiu o boletim Focus, dessa vez o recorte correto. A gente teve uma pequena variação do IPCA para baixo para o final de 2025, então caindo de 4,8 para 4,72, uma manutenção em 2,16 do PIB projetado para o ano, manutenção em 5,45 do câmbio, que coincidentemente é o que está sendo negociado hoje, e Selic manutenção em 15% também. Para 2026, manutenção do IPCA em 4,28, manutenção do PIB em 1,8, uma queda aí de 3 centavos de 5,53 para 5,50 para o câmbio terminal, e manutenção em 12,25 para a Selic de 2026. E para 2027, manutenção em 3,9% para a inflação, 1,83, uma queda aí de 1,9 para 1,83 no PIB, uma queda de 5,56 para 5,51 no câmbio e uma manutenção em 10,5 para a Selic de 2027. O que eu quero trazer aqui, que vai ser junto com o cenário internacional? Na sexta-feira, a gente viu ali um movimento de risk-off no mercado, muita volatilidade, movimentos muito abruptos, a gente viu isso no dólar também. Esse é um movimento que a gente que está já um tanto mais de tempo e só viu crise, basicamente, é um sinal que está tudo nas máximas, né? S&P está nas máximas, criptomoeda está na máxima, Ibov está na máxima. Aí sai uma notícia, já chacoalha o mercado como um todo, ao meu ver, mostrando uma fragilidade nos atuais patamares de preço, né? Assim, uma coisa muito pequena, já não muito pequena, né, mas uma notícia que não é nenhuma medida efetiva, já balança muito o mercado, é para a gente ficar esperto. É aquele lance de que quando a festa acaba, a porta de saída é pequena e quem fica por último apaga a luz sozinho. E estou falando isso principalmente por conta dessas projeções de inflação cada vez menores, com um cenário que a gente vê que qualquer risquinho aí, a gente pode ver o dólar rasgando para cima e, consequentemente, isso já puxa a inflação para cima. A gente tem um cenário de petróleo para baixo, que ajuda muito a pressão inflacionária, principalmente ali com esse possível término do conflito em Israel-Gaza, ali no Oriente Médio, etc. Isso costuma pressionar dólar petróleo para baixo, mas sei lá, se vem a OPEP, corta a produção, ou se de repente tem um ataque ucraniano grande, né? A Rússia é um grande explorador de petróleo, então acho que a gente tem que ficar esperto.
Bom, em relação à internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou nesse pânico que aconteceu na sexta-feira, com essa troca de farpa entre o Trump e o Xi Jinping. Vou falar um pouco mais aí abaixo. A agenda econômica dessa semana nos Estados Unidos é uma agenda repleta de notícias, mas que muita coisa pode ser adiado, né? Porque os Estados Unidos está naquele movimento de shutdown com orçamento não aprovado no Congresso e etc. Mas basicamente hoje inicia um ciclo de reuniões do FMI nos Estados Unidos. Terça-feira a gente tem otimismo entre pequenas empresas, índice de tendência de emprego, gastos na construção civil e vendas no atacado. Acho que vendas no atacado é um dado importante, junto aí com índice de tendência de emprego. Quarta-feira a gente tem tanto juros de hipoteca quanto pedido de refinanciamento hipotecário, também é um dado importante para ver como é que está o bolso do cidadão americano, se está tendo que refinanciar muita dívida. A gente tem o índice Empire State de atividade industrial. Quinta-feira a gente tem o índice de atividade industrial pelo Fed de Filadélfia. A gente tem PPI, então preço ao produtor, o índice de inflação, e projeção de vendas no varejo. E na sexta-feira a gente tem licença de construção, aí salário médio por hora e payroll, teoricamente seriam divulgados no dia 3, foram adiados para o dia 10 e foi adiado de novo, talvez, para essa sexta-feira. A gente não sabe de fato. Em teoria, ele foi adiado sem data certa. Então, em teoria, especula-se que toda sexta-feira vai ter o payroll até ter. E construção de novas casas. Na zona do euro, a gente tem percepção econômica amanhã, produção industrial e total de ativos em reserva na quarta-feira. Quinta-feira sai balança comercial e sexta-feira sai o PCI, também um dado de inflação para a gente acompanhar. Bom, aí qual que é o lance, né? Eu e China, porque o Trump anunciou novas tarifas de 100% que abalou os mercados, adicionais os 30% que já foram implementados com a China. Aí esse movimento que eu falei de muito pânico no mercado, principalmente no mercado de cripto, que esse burburinho dessa nova rodada de tarifa dos Estados Unidos contra a China levou à liquidação de 18 bilhões em criptomoeda, quebrou muita gente que estava alavancada, pegou stop de muita gente, caiu e logo no sábado já começaram algumas conversas, dando uma moderada no tom, e o mercado cripto meio que voltou. E aí a China prometeu retaliação caso o Trump não recue a tarifa adicional de 100%. A gente vai falar um pouco mais aqui para frente. Bom, o que aconteceu, né? O Trump fez essa tarifa de 100% foi resposta a um anúncio da China, que era principalmente em relação à exportação de terras raras. A gente sabe que a China domina esse mercado, a gente já falou isso algumas vezes. A China domina principalmente o processamento de terras raras, mas também está sentado em cima das principais jazidas do mundo. O Brasil é o segundo país com maior potencial, com maior reserva de terras raras. E o lance principalmente são minérios ali necessários principalmente para tecnologia, armamento bélico, material de defesa. Então é algo muito estratégico essa questão das terras raras, né? Então o mercado reagiu pesadamente na sexta-feira, após esse anúncio do Xi Jinping. O Trump foi lá e anunciou uma retaliação aumentando de 30% para 130% a partir de novembro, que também é a mesma data que o Xi Jinping disse que modificaria as regras ali de exportação. E aí, basicamente, o que acontece é essa definição que eu passei, né? Tipo, as terras raras é um grupo composto por 17 minerais, eles são utilizados principalmente para tecnologia, para chip, para chip utilizado em processamento. Então, as maiores empresas do mundo, que são as norte-americanas, ali, Amazon, Apple, enfim, Microsoft, todas dependem desse reservatório. A China tem 80% do refino mundial de terras raras, né? Então, além de ter as maiores jazidas e estar sentado em cima delas, porque eles exploram muito pouco, eles refinam e processam muito do que eles importam. Boa parte do Brasil, a gente tem o nióbio ali em Araxá, na Serra da Bocaina, como um exemplo. Então, basicamente,
a tecnologia para se desenvolver o refino é uma tecnologia cara, que demanda investimento. A terra rara, ela normalmente está como argila, como ânodo de argila no solo, então você tem que movimentar muita matéria para tirar pouca quantidade de terras raras, inclusive ali na região de Poços de Caldas, Águas da Prata, Caldas, tá um burburinho muito grande, porque tem uma mineradora ali querendo iniciar uma extração de terras raras, e a grande questão é essa: você demanda muito material para processar pouca quantidade, né? Você tem um impacto ambiental um pouco maior, é muita movimentação de terra, é muito particulado, mas enfim. Basicamente, a China domina esse refino, esse processamento. É um processamento que demanda investimento, que demora. Então, basicamente, o mundo inteiro depende dela, e se ela anuncia aí uma super tarifação ou simplesmente suspende a exportação disso, o mundo inteiro fica refém até conseguir desenvolver a sua capacidade de produção. Então, de fato, a China é uma questão muito estratégica que a China tem. Não acho que ela vá fazer isso no momento, acho que é mais uma sinalização geopolítica global do tipo, cara, vocês estão na minha mão querendo ou não, é bom vocês correrem atrás, porque se em algum momento eu precisar queimar esse zap, eu vou fazer. E aí trouxe também uma questão que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras, então, teoricamente, esse movimento todo, ele tende a ser muito promissor para a gente, né? Só que essa questão, a gente precisa de tecnologia, precisa de investimento e precisa de tempo para conseguir, de fato, processar esse material. Mas é um cenário, uma perspectiva positiva para o Brasil, tendo capacidade de processar e exportar uma cesta de produto tão estratégico, né? Por um lado é positivo, o ideal é que o Brasil não só processasse e exportasse a commodity mais uma vez, que é o que a gente faça, mas que trabalhe num processamento desse material para você também vender com valor agregado e não só vender toneladas e toneladas e toneladas de material com terra rara para ser processado, que é o que acontece hoje com a China, por exemplo. Bom, também falando em internacional, tem toda a questão do fim da guerra, do conflito ali, né, da guerra de Israel na faixa de Gaza com a Palestina. Hamas soltou todos os 20 reféns vivos que tinha ainda, reféns israelenses, e Israel começa a liberar presos palestinos na primeira fase do acordo de cessar-fogo. Então, tem 4 pontos críticos para a manutenção do cessar-fogos e tem 2 que são um pouco mais delicados, né? Então, primeiro, que nenhuma das partes rompa o cessar-fogo, isso é meio óbvio, só que ao mesmo tempo que é meio óbvio, ele é um tanto quanto frágil, que pode muito bem acontecer que algum outro grupo antissemita, antisionista, ataque Israel em algum país ou qualquer embaixada que seja, e Israel utilize isso como argumento de que tem vínculo com o Hamas. Segundo, o desarmamento do Hamas como um todo, que o próprio grupo, teoricamente, aceitou essa condição, mas aí também é frágil, porque obviamente vai ter uma parte mais rebelde do Hamas que vai se infiltrar em outro grupo, ou que vai abrir uma célula nova de outro movimento, mas também é algo que, a princípio, existiu um acordo. Aí a retirada do exército israelense de Gaza, esse é um ponto um pouco mais delicado, é algo que foi acordado, mas as condições estão total em aberto, tipo prazo, quantidade, ponto, tudo vai ser acordado entre as partes, mas vai partir de Israel a definição de como essa retirada vai ser feita, e aí a gente tem bem um ponto delicado, que é algo que está totalmente em aberto, então é difícil você ter uma garantia disso, e quem governará Gaza também é uma questão delicada. Existe toda aquela questão de uma força-tarefa, o Trump indicou o Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, para comandar. Os palestinos querem que seja autoridade palestina, mas ao mesmo tempo a autoridade palestina já foi criada há um tempo e nunca teve força política tão forte quanto o Hamas, por isso até que o Hamas voltou a crescer. Então, quem governa uma região devastada por guerra é sempre um ponto
complicado, né? E se a gente olhar aí não vinculado a Israel, mas vinculado aos Estados Unidos, os outros conflitos que a gente viu no Oriente Médio, quem colocou o Saddam foi os Estados Unidos, quem colocou o Osama Bin Laden no Afeganistão foi os Estados Unidos, depois de uma guerra, depois de um conflito, e essas próprias pessoas iniciaram depois movimentos anti-norte-americanos. Então são esses os pontos, na minha visão, os dois últimos, os pontos mais delicados para se garantir esse cessar-fogo. Bom, nossos dados de inflação todos atualizados com o mês de fevereiro, de setembro. Acho que o destaque foi o IPCA de setembro, depois de um mês de deflação ali em agosto, veio uma puxada um pouco mais forte. Acho que vale a gente monitorar a questão do câmbio, principalmente, que é o que eu falei agora há pouco. Acho que essa fragilidade que se mostrou, principalmente em relação a conflitos geopolíticos, a gente viu uma apreciação do dólar. Para mim é algo delicado aí quando a gente vai pensar em inflação e, consequentemente, juros e, consequentemente, eleição do ano que vem.